Diogo Schelp, uma coisa nós não podemos discutir aqui. A empatia do presidente da República com as mortes beira a zero, né? Beira a zero, Paulo. E também essa exaltação dele, né, essa maneira exaltada de falar sobre essas questões, que são questões gravíssimas, não dá para minimizar o que está acontecendo no Brasil. Não é mera coincidência, né? Toda vez que alguma notícia chega perto dos filhos dele, principalmente quando se referem a acusações, denúncias contra o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente se exalta na sequência. É uma coisa muito comum, mesmo falando de outros temas, ele se exalta, usa palavrões e assim por diante. E ele está errado quando sugere que adotar medidas para evitar a contaminação é frescura ou mimimi. Né? Ele diz ali que ele lamenta pelos idosos e pelos doentes, mas a verdade é que esses não são os únicos brasileiros que estão morrendo. Né? Se já não fosse ruim o suficiente. A verdade é que a média de idade dos mortos por Covid-19 no Brasil é de 59 anos, segundo um estudo da Fiocruz, que é um órgão do governo federal, que foi divulgado em janeiro. Essa é a média. 25% tinham menos que 60 anos. Ou seja, 1 em cada 4 mortos por Covid no Brasil tem menos de 60 anos, tá? Isso de 20 a 60 anos. É um número alto. E hoje em dia, além disso, não se pode considerar que uma pessoa na casa dos 60 anos é velha. É uma idade em que as pessoas ainda estão muito ativas, inclusive economicamente, e foi um dos argumentos que foi usado na reforma da Previdência, né, para fazer a reforma da Previdência. Além disso, sobre a questão de doentes ou comorbidade, 32% dos mortos por Covid no Brasil não têm ou não tinham comorbidade alguma. Né? Então, preocupar-se com esses números não é mimimi. Os brasileiros continuam esperando uma solução por parte do governo federal, já que o governo é contra as medidas que estão sendo adotadas pelos governadores. O presidente disse que ele ficou com as mãos amarradas. Eu vou ler aqui um trecho da nota do STF no dia 18 de janeiro, do STF explicando, mais uma vez, depois de várias explicações, aquela decisão de abril do ano passado sobre as competências na pandemia. Né? Então, diz a nota do STF o seguinte: não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. O plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do STF em diversas ocasiões. Né? Então, mesmo que o presidente, o seu advogado-geral ou todos os outros que o assessoram realmente tiveram uma interpretação equivocada da decisão do STF de abril do ano passado, achando que tinha amarrado as mãos do governo federal, bom, já está mais do que esclarecido que não é isso. Então, que tal agora o governo federal sair da inércia e fazer alguma coisa, antes tarde do que nunca? O presidente é contra o isolamento social? Ok. Então, qual é a solução que o governo tem a oferecer que não seja deixar o vírus correr solto, superlotando UTIs, matando 2 mil brasileiros por dia? Né? No começo da pandemia, Bolsonaro dizia que era a favor do isolamento vertical. Tá bem, então, já que outras medidas que ele quer deixar na mão dos governadores, que tal propor um plano de isolamento vertical? Né? Que tal reunir estados e municípios e discutir soluções? Né? Porque a gente não vai ter a maior parte da população vacinada tão cedo. Então, já passou da hora do governo sair da inércia e já não dá mais para usar como desculpa a decisão do STF, que já foi mais do que esclarecida de forma bem clara. Sobre a questão das vacinas, a assinatura dos contratos, quando ocorrerem, vão ser uma ótima notícia, e mesmo o contrato com a vacina da Covaxin da Índia é uma ótima notícia, que acho que não foi comentado pelo presidente. Tem o estudo dessa semana que a Covaxin mostrou ter eficácia de 80%, mais de 80%. E ela já vem sendo aplicada em massa na Índia. E hoje à tarde, os representantes da Covaxin se reuniram com os técnicos da Anvisa para receber ali as orientações de como pedir autorização para o uso emergencial no Brasil. O vice-presidente da Fiocruz para vacinas, né, o responsável pelas vacinas da Fiocruz, me disse em entrevista na semana passada que o Brasil vai dar um salto na vacinação em março e em abril. Nós já estamos em março, então, quem sabe a partir do final ali, meados de março, isso começa a acontecer. Se isso de fato acontecer, ou seja, essas vacinas começarem a chegar em grandes quantidades, porque a estrutura para vacinação existe, né, o Brasil é capaz de vacinar muito mais rápido, só não consegue fazer isso por falta de vacinas, mesmo que quando isso acontecer,
a gente não pode, os brasileiros não podem relaxar os cuidados, porque mesmo depois de vacinado, cada indivíduo demora várias semanas para adquirir a imunidade máxima, né? Então, e nós estamos vivendo um momento muito crítico da pandemia, não dá para descuidar.